Nosso programa de hoje, 29 de setembro, começa com um assunto muito interessante no tema livre, que é Deus e os animais. Os animais possuem alma? Em caso afirmativo, elas sobrevivem à morte? Essas almas evoluem? Como fariam isso? Através da reencarnação, da mesma maneira como os seres humanos? Nós já fomos animais e os animais serão seres humanos? Cada formiga será um dia um ser humano? Se os animais não têm consciência de seus atos e, portanto, não possuem responsabilidade moral, por que eles sofrem com doenças, por exemplo? As almas dos animais, se é que eles as possuem, podem se comunicar com os seres humanos, com seus donos, por exemplo? Muitas perguntas, não é mesmo? E tenho certeza que você ficou curioso para saber as respostas. Por isso, te convido para continuar assistindo o nosso Diálogo Espírita a partir de agora. Mas nós temos ainda outros assuntos também. No quadro Abraço Fraterno, eu vou falar aqui sobre uma médica que, padecendo de uma enfermidade muito grave e irreversível, depois de ter até acertado já com uma clínica para ter o chamado suicídio assistido, conseguiu dar a volta por cima e hoje se diz muito agradecida a Deus. O Diálogo Espírita está no ar. Prezadíssimos amigos, nosso tema livre de hoje vai falar sobre Deus e os animais. Para sabermos se, afinal de contas, os animais fazem parte do processo evolutivo dos seres humanos, qual a finalidade da existência desses seres aqui na Terra, para que eles servem, etc. Comigo a Rosa e o Joilson, e eu começo fazendo algumas rápidas colocações aqui para dizer o seguinte: segundo a recomendação dos espíritos instrutores nas obras da codificação, eles dizem que para sabermos para conhecermos Deus, nós devemos olhar na natureza. E aquilo que não foi criação ou não é criação do homem, é porque é criação de Deus. A gente se admira com as demonstrações de inteligência dos animais superiores, como o cavalo, o elefante, o golfinho, o cão, né? Os cães, de modo geral. Mas, às vezes, causa-nos espanto certas habilidades e comportamentos de outros animais inferiores, não animais grandes, desenvolvidos, como a gente conhece, né? A gente pode pensar aqui na organização e cooperativismo das abelhas, das formigas, né? Nos seguintes relatos. Contou o naturalista Reaumur que, estando uma abelha sem forças numa bacia, vieram outras e salvaram-na, reanimando-a. Uma outra observação, formigas formaram uma espécie de ambulância para recolher as formigas feridas. Mas há outros exemplos, entre milhares de espécies, na sua luta pela sobrevivência, pela perpetuação da espécie, que serve para a nossa reflexão. Uma formiga pica veneno e paralisa uma larva qualquer, que é carregada para o ninho. Isso eu vi num documentário, por isso que eu estou descrevendo aqui. Aplica um veneno na larva, leva para o ninho e depois essa larva paralisada, né, ela vai servir de alimento vivo para suas crias. Uma vespa vai mais longe. Ela introduz seus ovos diretamente no corpo da larva, né, também provoca paralisia. E aí ela inocula uma certa substância que dá mais fome na larva. A larva é obrigada a se alimentar 3 vezes mais para dar conta dos ovos que vão eclodir da vespa. E aí depois as vespas, num certo estágio, elas vão comendo a larva de dentro para fora e saem para o exterior. A descrição é um tanto até quanto cruel, né? Mas é assim que funciona. Agora me chama a atenção, sabe, Rosa, uma outra coisa que eu vi, eu fiquei realmente abismado. Eu vi uma ave que eu não sei que
exatamente o nome, deve ser da família dos cisnes, só que é uma ave de um tamanho menor. Muito alvas também, pescoços longos. E aí, naquele cortejamento entre um par, precisa ver o ritual. Primeiro, o verdadeiro balé nos movimentos sincronizados na água. É impressionante, com o mergulho da cabeça, levanta a cabeça, põe a cabeça. Macho se exibindo, né? Mas os dois fazendo simultaneamente aquilo. E aí eles nadam para cá e para lá. A demonstração de carinho. É mesmo? Com a cabeça e o pescoço, com uma suavidade, com uma beleza inacreditável. E o que me chamou mais atenção, por fim, é que para agradá-la, o macho simplesmente dá um mergulho rápido, pega um peixe pequeno e oferece para ela. E ela come o peixe. Eu fiquei... Aí que eu pergunto para vocês, então, diante disso aí, né? Deus está aí também. Será que nós podemos falar só que os animais possuem só instinto ou existe também uma inteligência? E onde que é o limite? Onde que acaba um e começa a outra? Qual a palavra de vocês? Nós só podemos especular. Por quê? Porque o nosso conhecimento a respeito do funcionamento do princípio espiritual, né, que há nos animais inferiores, do funcionamento da sua mente, das leis que os regem, a gente sabe pela observação, né, das ciências naturais. E tem algumas notícias também no Livro dos Espíritos, em Bozano, que estudou os animais. Mas o que a gente nota, né, que o próprio instinto de sobrevivência leva as criaturas a se tornarem mais atrativas, não é? A agradarem o sexo oposto. Isso a gente vê, as menininhas, né, têm que ficar atentas, porque antes do acasalamento, né, até o peixe oferece. Então, a lei da natureza funciona mesmo, visando o quê? A reprodução da espécie, a perpetuação. Acreditamos que isso é um instinto incorporado ao longo do tempo. Agora, uma ave, né, pescar e oferecer a companheira, para mim também é novidade. Os cisnes são fiéis até a morte, se reconhecem, né? Então, tem muita coisa que parece escapar do jogo do instinto. A gente não sabe a linha divisória perfeita, como muita coisa em que os limites se confundem. Entretanto, nós podemos distinguir o que são atos de inteligência dos atos puramente instintivos. Para mim, começa o ato de inteligência no animal, uma inteligência rudimentar, né, pensamento não contínuo, lapsos de inteligência, quando ele se distancia do comportamento comum à espécie e pratica escolhas. Ele tem comportamentos diferenciados do comum à espécie. O ritual do acasalamento acreditava até hoje, até você me contar isso, que era mais ou menos por instinto em cada espécie. Mas a gente vê em alguns animais, né, superiores, atos que demonstram que ele exerce um livre-arbítrio, ele tem peculiaridades próprias, um cãozinho tem características de personalidade, por assim dizer, própria. Esses atos não são mais de instinto, já são do princípio espiritual, demonstrando a sua inteligência, com certeza, não acha, Joilson? Isso tudo acredito que faz parte do processo de evolução. Como você bem colocou, não tem como a gente achar essa linha divisória. E no próprio Livro dos Espíritos, por diversas vezes, os espíritos vão falar a Kardec que o instinto também é uma espécie de inteligência. E aí? Uma inteligência rudimentar, cega. Rudimentar. Então, mas é uma inteligência. Sim. Então não tem como nós afirmarmos, não, é puramente instinto. Não tem como afirmar isso. Ele foi incorporado aos hábitos da espécie ao longo de milhões de anos, né, de sobrevivência. Ele se tornou automático, mas em algum ponto ele começou, né? Com certeza. A gente tem outras questões muito interessantes, como, por exemplo, a causa do sofrimento dos animais. Nós sabemos que nós, seres humanos, muitas vezes enfrentamos muitas vicissitudes, não só as expiações, tem as provações também, mas normalmente a gente diz que paga-se ou reajusta-se com contas contraídas em vidas anteriores, contra as dívidas morais, né? Atos que desabonam contra as leis de Deus, etc., abusos cometidos em várias áreas e que nós estamos nesta encarnação ou em futuras, através das consequências da lei de causa e efeito, a pagar, fazer esse reajuste com a lei de Deus. Mas e os animais? Se até coloquei isso na abertura,
Se eles não pensam, não têm consciência de seus atos, também não podem ter responsabilidade moral. Então, por que que o animal sofre também doenças, por exemplo, às vezes aberrações genéticas, ou um atropelamento? Não deveria eles sofrer. Por que que eles sofrem? A lei de causa e efeito impera para eles? Não, porque o animal ele não tem a expiação como nós temos, porque ele não tem a consciência dos seus atos. Isso faz parte do processo de evolução. Ele está sujeito às mesmas leis biológicas que nós estamos. Então é óbvio que se machucar, ele vai sofrer, ele vai sentir a dor, sim, porque está sujeito às leis biológicas e faz parte do nosso processo de evolução. Todos nós vamos passar, independente do estágio em que estamos na evolução, passaremos sim por processos dolorosos, todos nós. Até porque, né, Joilson e Rose, o fato a evolução das espécies, nós estamos falando aqui antes, entre nós, ela é baseada na sobrevivência dos melhores, dos mais bem adaptados, né? E isso faz com que sempre naquela história, na vida selvagem de predador e predado, caça e caçador, um sempre tenta desenvolvendo faculdades, habilidades novas, um para fugir e outro para apanhar. É assim que funciona, né? Então, o processo faz parte da cadeia. Estamos falando dos animais selvagens, mas isso serve, em parte, para os nossos animais domésticos, como se colocou, as leis biológicas, com seus ciclos, né? A própria doença que leva à morte e tal. Eu só não posso, antes que vocês retomem o assunto, a gente vai fazer uma paradinha rápida e voltamos já em seguida com a continuação do tema, tá ok? A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Prezados amigos, estamos voltando com o nosso tema livre de hoje, falando sobre Deus e os animais, ou os animais na criação divina. Nós estamos falando aqui antes do intervalo a respeito da dor. Posso completar depois? Pode, mas deixa eu fazer o meu cumprimento primeiro aqui. Emmanuel, Espírito Emmanuel, diz o seguinte, ó, eu não sei de que livro foi tirado isso aqui. Ninguém sofre tão somente para resgatar. O animal atravessa longas eras de prova a fim de domesticar-se tanto quanto o homem para instruir-se. Era isso, já falou. É mesmo? Então, pena, não tinha a intenção de subtrair a palavra sua. Era só importante esclarecer isso. Dor é um processo acelerado de evolução. Quando você levar 500 anos para adquirir uma habilidade, às vezes uma encarnação, uma década de dor, né? Você apreende o significado de alguma coisa que antes não entrava, porque a emoção profunda, né? Ela incorpora o conhecimento. Certamente isso deve funcionar de alguma forma também para a evolução do animal, seria a dor evolução, né? Joilson, e em relação à mediunidade? Afinal, os animais possuem ou não possuem mediunidade? E Kardec, os espíritos instrutores, disseram que não. Herculano Pires, o grande filósofo espírita, também diz que não. Mas existem alguns estudos mais recentes que falam que sim. Falam que sim. Qual é a opinião de vocês? Quem sou eu para contrariar Kardec, né? Então, acho bom. Então é assim, a mediunidade no termo como nós a conhecemos não pode ser. Porque a mediunidade é você transmitir algo, você está sendo intermediário de algo, de transmitir algo. O cachorro ele não vai transmitir algo assim. Uma comunicação. Uma comunicação de um outro ser, não tem como. Porque a faixa vibratória do perispírito de um ser humano com de um animal são muito diferentes. Então, a comunicação mediúnica ela precisa de um certo ajustamento entre o perispírito de um e o espírito do outro. Sim. E as observações, né, mostram que não há. As observações são diferentes. Então, no termo mediunidade, não. Mas eles têm, né, Rosê? Eles percebem, sim. Mas eles têm algumas faculdades. Não, eles têm percepções. Telepatia, pressentimentos, a própria clarividência. Eles veem, às vezes percebem a presença de espírito numa casa ou num determinado lugar. Eles são capazes porque vidente nota eles e eles se retraem.
Né? Ernesto Bozano faz um estudo muito interessante, aprofundado, naquele livro dele, Os Animais Têm Alma. Ele relata vários casos, né? Não é mediunidade. Se tivéssemos que fazer uma comparação com o ser humano, seria quase um animismo, por assim dizer, né? É o dom de transmitir mentalmente, porque são princípios espirituais, com autonomia, com sobrevivência, né? O dom de transmitir às pessoas com as quais eles estão conectadas algumas das suas emoções, mesmo a distantes, em momento de muita intensidade emocional. Bozano cita, dá tempo de contar um casinho bem rápido? Acho que sim. Bozano cita o caso de um cachorrinho chamado Mac, que os donos estavam dormindo e ele estava dormindo aos pés da cama do quarto da filha. E eles escutaram o cachorro saltitando pelo quarto. Os dois escutaram, levantaram, não acharam, pensaram, será que aconteceu alguma coisa? Mas ficaram com preguiça e dormiram de novo. Dali a pouco a filha veio apavorada, avisando que o cachorro estava morrendo. Então eles correram, socorreram ainda, conseguiram, ele estava meio asfixiado, conseguiram tirar a alça que estava prendendo o pescocinho e ele sobreviveu. Ora, como é que foi possível eles escutarem o barulho do andar característico dele? Ele pulava, né, das patinhas batendo. Certamente, de alguma forma, conclui Bozano, seu pensamento, né, e onde está o pensamento está o princípio espiritual, se projetou até as pessoas de quem ele dependia pedindo socorro. Essa é a conclusão de Bozano nesse estudo. Essa citação bibliográfica aqui... Mas não é mediunidade. Não é mediunidade. Eu vou ler aqui alguns títulos de livros para ilustrar e para vocês que têm interesse pesquisar, adquirir os livros, um ou mais. Esse do Bozano está na lista? É bem legal. Está na lista. Então nós temos aqui alguns só, porque existem outros. Tem o livro A Gênese da Alma, de Caibar Schutel. Tem Animais, Nossos Irmãos, de Eurípides Kuhl. Tem Evolução Anímica, de Gabriel Delany. Os Animais Têm Alma, Ernesto Bozano. A Questão Espiritual dos Animais e Alma dos Animais, da Irvênia Prado, e As Vidas Sucessivas, do Coronel de Rochat, Albert de Rochat. Tá? Então, consultem esses livros, procurem. São livros riquíssimos em matéria de exemplos e de teorias que possam explicar a ocorrência desses fenômenos todos. Nós temos aí um tempinho ainda, Joilson e Rose. Eu gostaria de saber com você o seguinte: existe uma grande curiosidade das pessoas. Eles pensam assim, puxa, mas vocês dizem que tudo está entrelaçado na obra divina, tudo é perfeito, tudo se encaixa. E que os seres inferiores da natureza, os animais, estamos falando específico dos animais, possuem lá uma alma, um espírito, um princípio inteligente, um princípio espiritual. Sobrevive. A pergunta é a seguinte: todo ser vivo que existe sobre a face da Terra, por mais ínfimo que seja, até os unicelulares, eles um dia se transformarão em seres humanos, cada um deles. A questão 540 do Livro dos Espíritos reduz a questão dizendo, do átomo ao arcanjo, tudo evolui, tudo se encadeia, né? Uma admirável lei da harmonia que, no momento, vocês não podem entender. De fato, para nós é difícil o entendimento. Entretanto, a nossa pergunta é, Deus é justo? Se Ele é, por que uma criatura, porque ainda está no estágio primitivo de evolução, não adquiriu a experiência pelo qual nós também passamos, não vai ter o direito de um dia nesse universo, milhões de anos depois, né, em outros mundos, porque a Terra se desagregará, ela não pode também aprender a amar e a conhecer. Deus não seria justo se Ele não proporcionasse a todos, no seu devido tempo, de maneira que nem podemos especular a oportunidade de crescimento. Algum acréscimo final? Só para completar o que a Rose comentou, Miramês traz um comentário a respeito dessa questão 540, que ele diz assim: os espíritos a que hoje chamas de inferiores, amanhã serão superiores. Miramês explica quem é para o pessoal? Miramês é um espírito. Um espírito. É um espírito. Qual a mediunidade de quem? Você lembra? Não, isso aí eu não tenho. É do livro Filosofia Espírita, volume 11. Ok. Então, meus irmãos, nós ficamos por aqui, nosso tempo já estourou. E temos aí nossos demais quadros sobre esse palpitante assunto que é Deus e os animais. Até. Olá, amigos. No quadro O Espiritismo Responde, nos enviaram a seguinte questão. Para aquele que é espírita, é mais importante estudar ou é mais importante fazer a caridade? É uma questão interessante, porque para a doutrina espírita, o seu lema máximo é fora da caridade não há salvação.
Entretanto, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, em uma mensagem assinada pelo Espírito de Verdade, que coordenou, segundo acreditamos, a codificação kardeciana, que trouxe a verdade nova do Consolador Prometido, nós temos a seguinte explicação. Espírita, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade. Esse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo traz um resumo da ética espírita. Quando nós falamos da doutrina espírita, que ela revive a ética, a moral pregada por Jesus Cristo, nós queremos dizer que aceitamos todas as lições de Jesus e elas são incorporadas pela doutrina espírita como sua base ética fundamental, que o amor é a lei suprema. Mas a doutrina espírita, como é natural, 2000 anos depois, traz complementos às lições originais de Jesus, não sendo superior jamais ao que ele foi, mas complementando as explicações necessárias. E um segundo dever ético se impõe àquele que se diz espírita, o de instruir-se. Por quê? Porque a criatura, quando ela é ignorante, ela está presa, escravizada às próprias limitações da sua mente. Para aquele que não sabe ou sabe pouco, todos os problemas, todas as questões têm duas alternativas, ou sim ou não, há uma dicotomia. Para aquele que se esforça por compreender melhor as leis da vida, as leis naturais físicas e as leis naturais que regem o mundo moral, ele passa a ter mais possibilidades, mais variáveis da sua conduta. Portanto, quando ele decide, pela fé raciocinada, pelo conhecimento adquirido, pela sua compreensão do mundo, pôr em prática as suas possibilidades de servir, quando ele decide, segundo ensina a doutrina espírita, deixar de ser apenas servidor de Deus, se é que somos, para tentar tornar-se um colaborador da obra divina no meio em que vive, nós temos uma segunda etapa, uma segunda possibilidade de aplicação da ética espírita, que nos exige compreendermos, estudarmos muito, tentarmos ampliar as nossas visões do mundo, entendermos com mais profundidade, racionalmente, não mais cegamente, o que são as leis divinas que regem a vida moral, para que a lei do amor, a lei da caridade, possam repercutir em nosso coração, mas serem direcionadas pela nossa mente para servir efetivamente ao bem da sociedade em que estamos inseridos. Aquele que estuda, portanto, aquele que tenta entender, aplica a si esse princípio segundo, secundário, mas determinante da aplicação do primeiro, do instruir-se, para poder amar em plenitude com discernimento. Quando a doutrina espírita nos diz, portanto, amai-vos como Jesus ensinou, mas instruí-vos, porque para amar é preciso discernimento, vontade direcionada, capacidade de servir lúcida, está nos conclamando a estudar para servirmos melhor. Este é o ensinamento moral da doutrina espírita, aprender para servir melhor, sendo colaborador naquilo que faz, não apenas um servidor ignorante. Esta é a nossa lição da doutrina, isso é o que aprendemos com ela, este é o apelo, caridade, amor, lúcidos, pensados, com profundidade, direcionados racionalmente pela vontade para o bem. Muita paz, fiquem conosco. No programa levado ao ar no dia 2 de junho, eu falei no quadro As Razões dos Fatos, sobre uma professora
que decidiu abdicar dos tratamentos mais intensos contra um câncer, inclusive o cirúrgico, e preferiu morrer em casa, na companhia junto aos seus familiares, e deixar a natureza seguir o seu livre curso. Hoje eu trago um exemplo inverso, o de alguém que chegou a pensar em suicídio, ao ser diagnosticada com uma doença incurável, e que acabou revertendo o processo. Passo aos detalhes. A médica Letícia Franco, de 37 anos, sofria há 8 da síndrome da Ásia. É uma doença rara, autoimune, altamente debilitante e dolorosa. Chegou mesmo a escolher e contratar uma clínica na Suíça que presta o serviço do suicídio assistido. Decisão tomada, ela postou nas redes sociais uma carta de despedida endereçada aos parentes e amigos e que naturalmente repercutiu bastante. Então ela estava na UTI pela 36ª vez, estava internada. Uma médica de São Paulo tomou conhecimento da notícia e se interessou e ofereceu a ela um tratamento à base de ozônio, gratuitamente, que juntamente com o tratamento da terapia ortomolecular, recuperou seus movimentos. E ela pôde abandonar, inclusive, o uso da morfina para aliviar as dores intensas que ela sofria até então, e até uma parte dos outros medicamentos. Embora ela esteja ciente de que a doença não foi debelada, ela não tem cura, pelo menos até agora, a medicina não encontrou cura para essa doença, e os sintomas podem voltar a qualquer momento. Ela reatou com um ex-namorado, que surgiu durante a fase aguda da doença, casaram-se e continua, embora ainda tomando 48 comprimidos diários para evitar atrofia muscular, Letícia se diz livre e vivendo, se diz feliz e vivendo um dia de cada vez. Ganhou prêmios profissionais na área da oftalmologia e está escrevendo um livro sobre a sua vida. Diz ela, sou grata a Deus. Ele me deu uma cruz e me mostra todos os dias que sou capaz de carregá-la. Conclui ela o seu depoimento numa revista. Nada mal para quem até pouco tempo falava em suicídio, não é mesmo? Pois é em nome desse Deus que nos dá a vida e a quem a Letícia agora se diz agradecida, jamais permitamos que a ideia de suicídio ou da eutanásia adentre a nossa mente. Por mais escuro que esteja o caminho, nunca se sabe o momento em que a luz de uma estrela no céu ou de uma lanterna humana poderá aparecer e brilhar no nosso caminho. A interrupção voluntária da vida nunca foi e nunca será uma solução, por mais aflição e mais dolorosa que seja a experiência que a gente possa estar vivendo no momento. Dores e sofrimentos, provas e expiações são necessidades ao nosso aperfeiçoamento espiritual. E se fugirmos dela ou delas num determinado momento, elas retornarão, porque não foram solucionadas, inevitavelmente, no momento futuro, até que nós estejamos quites perante as leis divinas. Lembremos das palavras do Cristo. A fé remove montanhas. Então, o nosso abraço fraterno da semana fica para Letícia Franco pela decisão correta e corajosa de seguir com a sua vida, apesar da sua experiência, da sua provação tão dolorosa. Paz e luz a todos e até a próxima semana.